6h48, de volta com o nosso Todo Dia Cidades. Vamos falar a respeito de febre maculosa, um assunto importante. Qualquer dúvida, você deve ligar no 3406-5000, recebendo aqui o médico veterinário da Prefeitura de Americana, Dr. José Brites Neto. Doutor, boa noite, prazer em revê-lo, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado mais uma vez por estar aqui dando esclarecimentos à população de Americana. E o Bugre, esse ano vai? Estamos torcendo, passamos da segunda fase, vamos ver agora na terceira. Tem duas ainda, isso, né? Tem... Eu acho que a gente sobe. Tomara, né? O ideal seria que a ponte caísse, né? Mas... isso vai deixar o povo bravo aqui. O povo que torce para a ponte, obviamente. Mas tá bom, boa sorte para o Guarani, o Bugre Campineiro, o primeiro campeão brasileiro em 78 em cima do Palmeiras. Doutor Brites, a questão da febre maculosa, do carrapato estrela, veio uma informação, inclusive eu recebi um comunicado seu a respeito do bairro Antônio Zanaga. Existe surto de carrapato estrela? Não existe isso. A população do carrapato estrela, ela é sazonal. E, logicamente, que à medida que o número de hospedeiros, ou seja, animais que possam se infestar pelo carrapato, aumentem contingencialmente em determinadas áreas, você terá, logicamente, um aumento da população de carrapato. O que acontece no bairro Antônio Zanaga é a reclamação da população com relação às capivaras, que existem naturalmente ali na orla da represa. Então, o que acontece? Existia, porque não existe mais, é uma informação que a população do Zanaga passa a ter conhecimento, uma capivara no Bosque das Nascentes. Ela foi introduzida. Não, ela foi introduzida. Alguém que não se sabe quem, algum tempo atrás, introduziu uma capivara. E uma não, foram 2 ou 3 capivaras. E elas começaram a se reproduzir ali. E sempre houve uma população de capivaras ali em torno de 5, 6 animais. E elas foram morrendo. E existia uma que a população ainda reclamava, porque logicamente ela tinha carrapato, então infestava aqueles gramados do Bosque das Nascentes com carrapato e criava um desconforto para as pessoas que queriam ali fazer o seu lazer. Nós fizemos uma pesquisa lá, constatamos realmente que existia o carrapato estrela e colocamos uma placa de orientação para que as pessoas tomassem cuidado. Com relação à placa, houve até uma crítica de um dado político da cidade recentemente, falando que no não horário adianta... político, né? Foi no horário político? Eu não sei nem quem foi. Me contaram hoje na Secretaria de Saúde, eu fiquei perplexo, porque disse assim, não adianta colocar placa, tem que acabar com o carrapato. Nós também queremos acabar com o carrapato. Mas eu sou médico veterinário há 25 anos. E já na escola de veterinária, nós lidávamos com a circunstância extremamente difícil, que é acabar com o carrapato. A indústria veterinária constantemente faz pesquisas no sentido de aprimorar produtos que consigam inibir a resistência dos carrapatos aos carrapaticidas. Então, assim, se fosse fácil acabar com o carrapato... São resistentes? Muito resistentes. E tem que se montar estratégias para você acabar com o carrapato. Porque existe um ciclo de ovo até o adulto, e que passa por alguns hospedeiros e pelo meio ambiente. Se a pessoa que diz isso acha que se deve colocar aleatoriamente carrapaticidas nas áreas, nos gramados, eu acho que a pessoa deve tomar cuidado, porque a gente corre o risco de causar um desequilíbrio no ecossistema natural gravíssimo. É como então, o rato, né? Não eu é bem detesto assim. o rato, mas isso. tem que ter o rato. Eu acho que assim, eu tenho certeza que faltou da parte da assessoria desse político, uma orientação adequada sobre o que é feito, o que é possível fazer. Não acho que ele falou isso por mal e nem de forma irresponsável. Culpados, sim, são os assessores dele que não tiveram cuidado de saber o que é feito e orientar esse político com relação ao que ele poderia falar a respeito. Mas, então, é extremamente difícil você lidar com essa circunstância de carrapatos no ambiente. As capivaras ajudam isso. Então, essa capivara, ela criava essa situação no bairro Antônio Zanaga, e por muito tempo. Mas essa capivara morreu. Então, nós não temos mais capivara no Bosque das Nascentes. Doutor, e os carrapatos? Nós precisamos esperar um tempo para que essa população de carrapatos, sem ter hospedeiro, caia e desapareça da região do Bosque das Nascentes. Eu diria que em torno de 6 meses a 1 ano,
para, com a ausência do hospedeiro, a capivara, esses carrapatos do Bosque das Nascentes possam desaparecer desta área. Também não se pode encher o Bosque das Nascentes com carrapaticida. A gente tem um lago ali que tem peixe, os pescadores vão ficar extremamente aborrecidos comigo, porque esses produtos matam peixe e matam pássaros. Incomoda o ser humano? Pode causar para as pessoas que estiverem próximo, né, se você não usar o devido cuidado na aplicação de pulverização do carrapaticida, também causar um mal-estar à população. Então, não se pode fazer um serviço irresponsável nesse sentido. As pessoas têm que ter um pouco de entendimento que existem técnicos, existem médicos veterinários, biólogos que estudam isso no município, que propõem medidas extremamente importantes e tem que ser medidas feitas com discernimento técnico para que a gente não resolva um problema e crie outro muito maior. Nós estamos numa época em que se fala muito com relação à preservação do meio ambiente, então qualquer atitude leviana e irresponsável que não tenha um respaldo técnico no sentido de eliminar pragas numa cidade, pode causar uma repercussão muito maior. Então, o Zanaga, fique tranquilo que existem técnicos responsáveis trabalhando isso ali e propondo medidas. As placas são extremamente importantes. Quem diz isso é o Ministério da Saúde, porque nós estamos fazendo um trabalho de educação, nós estamos informando as pessoas do risco e as placas ensinam ali o que elas devem fazer. Então, eu acho que dizer que as placas são desnecessárias é uma coisa absurda. As placas têm tido um papel importantíssimo de orientar ao leigo, que não sabe nada sobre o assunto. Além disso, tem a campanha que nós distribuímos os folhetos aos sábados, fazemos um trabalho casa a casa, junto à população, né? Onde o agente de controle de vetores vai nas residências e explica para os munícipes o que é a febre maculosa, o que é o carrapato estrela e o que pode ser feito para que a família dele não seja atingida por essa doença. O Brits, essa questão do hospedeiro, que a capivara, como você explicou, que ela morreu lá no Bosque das Nascentes, você tem ideia de por quanto tempo os carrapatos ficam ainda no ambiente? Então, foi o que eu falei. Não, mas que eu digo, desculpa, vou reformular a pergunta. Sim. Ele fica onde? No mato mesmo? Fica escondido, porque você veja aqui, não sei se vai dar para mostrar. Vamos mostrar aqui. Mostrar esquematicamente como é o ciclo do carrapato estrela. Você tem o macho, você tem a fêmea, fêmea é maior? A fêmea é maior, porque ela se engurgita de sangue. Certo. Ela tem o escudo incompleto, o macho tem o escudo completo. O macho não se alimenta de sangue, só as fêmeas. Ah, só a fêmea. Ela se alimenta de sangue justamente para nutrir os seus ovos que ela guarda em seu aparelho reprodutor. Quando ela está engurgitada, cheia de sangue, que ela se alimenta no hospedeiro, que pode ser a capivara, pode ser o cavalo, tá? Ela cai no solo. Ao cair no solo, ela libera ovos, que são esses bem pequenininhos aqui, tá? Cada fêmea, dependendo do grau de engurgitamento dela, ela pode liberar até 8.000 ovos. Ou seja, são 8.000 novos carrapatos. 8.000? 8.000. Cada fêmea, aquela azeitona que o pessoal fala, né? Parece uma azeitona, aquela grandona. E ela cheia de morre? sangue. Ela morre. Quando ela cai no solo, engurgitada, ela se rompe, morre, se rompe durante o rompimento e libera os ovos. Cada ovo vira uma larva, que é o que a população conhece por micuim, né? Que é aquele que incomoda. Ele é o mais agressivo, coça, porque ele não tem especificidade. Então, qualquer animal de sangue quente, incluso o homem, que estiver na área de gramado onde ele está escondido, ele vai subir, né? Porque a liberação de gás carbônico, né? Nós respiramos oxigênio, liberamos gás carbônico, é que faz com que o carrapato seja atraído para os animais de sangue quente. Aí cada larva vira uma ninfa, que é a fase intermediária, e cada ninfa, aí já tem a diferenciação, ninfa fêmea, ninfa macho, vira um novo adulto. Então você imagina esse ciclo. E durante esse ciclo ele tem passagens pelo hospedeiro, cai no solo novamente, tá? Muda de fase, sobe novo hospedeiro. Então, quando ele não está numa capivara, quando ele não está num cavalo, ele está escondido no solo. E ele pode permanecer por até 18 meses dessa forma, enquanto tem um hospedeiro presente. Muito bem, são 6 horas e 57 minutos. Estou conversando com o médico veterinário José Brits Neto. Estamos falando a respeito de febre maculosa.
tem algumas perguntas, você pode ligar. Eu vou para o intervalo devido à questão das inserções da propaganda eleitoral, mas após o intervalo eu continuo conversando com o médico veterinário. 7h, de volta com o nosso Tour de Cidades. Continuo conversando com o médico veterinário da prefeitura aqui da cidade, Dr. José Brits Neto, mais uma vez esclarecendo a questão da febre maculosa e, consequentemente, do carrapato estrela. Pergunta aqui do Antônio Carlos, do Parque Gramado. Carrapato estrela, o cachorro pode ser hospedeiro ou não? Hospedeiro de transporte. O que significa isso? O carrapato pode subir nele, ficar temporariamente, mas ele cai no solo porque não é um hospedeiro de preferência dele. Existe uma relação entre o parasita e o seu hospedeiro. Então, tem alguns parasitas que preferem determinados hospedeiros a outros. Então, no caso do cachorro, ele tem um outro carrapato, é um outro tipo de carrapato, que não transmite febre maculosa, né? Que tem a preferência pelo cão. É aquele carrapato que a gente está acostumado na cidade. E as pessoas reclamam também, minha casa está cheia de carrapato estrela. A gente vai investigar e ver que é o carrapato de cachorro. Mas ele pode transmitir alguma doença, esse carrapato? Só para o cachorro. Só para o cachorro. O carrapato do cachorro não transmite nenhuma doença para o ser humano. Mas incomoda, né? Na pele, claro. Né? Incomoda. É assim, mas, por exemplo, você diz de um carrapato de cachorro subir num ser humano, pode acontecer, mas ele não chega nem a causar uma reação alérgica grave, porque ele não chega a ficar muito tempo no ser humano. Entendi. Ele já cai para o solo para procurar um cachorro. A Rosa da Vila Bertini pergunta a respeito disso, né? Se é o mesmo carrapato que tem cachorro. E pergunta aqui, já pede uma opinião a respeito desse carrapato de cachorro, se tem algum tratamento específico para não voltar mais carrapato. Tem. Dona Rosa, a senhora pode até ligar por 3475-9024. 3475-9024. 9024. Que é o telefone do SAC, que é aquele telefone que quando a gente tem alguma coisa a reclamar da prefeitura, liga para ele. Então a senhora pode ligar e solicitar a visita da nossa equipe, fala que está com problema de carrapato, que nós vamos lá, inclusive dentre o atendimento está e passar a indicação de um produto para usar no cachorro, que é uma coleira carrapaticida muito boa, que tem funcionado, e a utilização também de um carrapaticida para uso no ambiente da sua casa, se a senhora tiver com uma infestação muito alta na residência. Então, o telefone para dona... Esqueci Rosa. Desculpa, dona Rosa, desculpa. 3475-9024. 3475-9024. O Laércio do Jardim São Paulo, obrigado, Laércio, pela sua participação. Pergunta, carrapato no cachorro parece um grão de feijão. Não é o estrela, né? Não, aquilo é a fêmea. A fêmea do estrela também fica igual um grão de feijão. Outros chamam, parece uma azeitona. Que é grande, né? Porque está cheio de sangue. Então, aquilo ali que ele vê escuro, parece um grão de feijão, é porque está engurgitada de sangue. Tá? E, assim, uma fêmea é difícil um leigo saber se é estrela ou não. O ideal é usar o mesmo telefone. Você está com problema, liga para o 3475-9024. Pede a visita da nossa equipe, nós vamos pegar o carrapato e identificar para você, para tirar sua dúvida se é estrela ou não. Onde é que ele mora? Ele mora no Jardim São Paulo. É difícil que seja estrela, viu, o Paulo? Laércio. Laércio. Está longe de Córrego? É muito difícil. Ali não tem capivara, cavalo também não costuma transitar por ali. Acho difícil que seja estrela. Então você fica tranquilo que sou capaz de te dizer 99% de chance de ser o ripicéfalos sanguíneos, que é o carrapato do cachorro. Fátima do Guaicurus. Em frente ao residencial Guaicurus, na Avenida Bandeirantes, tem um córrego. Ela ficou sabendo que algumas pessoas passaram na calçada e os carrapatos atacaram, digamos assim. Isso procede? E se existe algum risco para os moradores do Guaicurus? A calçada acho difícil, Fátima. Não estou querendo dizer que seja mentirosa a informação. O Guaicurus tem problema, porque ali nós temos uma população de capivara, nós já fizemos um censo no local, nós temos ali umas 40 capivaras transitando no trecho aonde você se refere. Eu não sei se você recebeu a visita da minha equipe, os agentes de controle de vetores fizeram um trabalho no residencial Guaicurus, nós entregamos individualmente para todos os moradores dos apartamentos o folder e explicamos
tudo que diz respeito à situação de vocês, e nós estamos atentos, estamos monitorando o Ribeirão Quilombo, é uma preocupação do secretário de Saúde, doutor Emerson, e do prefeito Eric Hetzel com relação àquela área. Então, vocês estão sempre sendo monitorados com relação ao problema que vocês têm no Guaicurus. Vocês nos informem tudo o que aconteça nesse sentido, porque também é nossa preocupação. Nós não temos nenhum caso registrado de febre maculosa naquela área, mas nós temos capivara e temos carrapato estrela ali, sim, não na calçada. Naquele gramadinho que fica atrás dos quiosques, a gente já até botou uns cartazes, pediu para os comerciantes orientar as pessoas para não andar naquele gramado atrás. Cuidado com o seu cachorrinho que você deixa passear ali, não deixe, porque ele pode levar um carrapato para dentro, como você disse, transporte, né? transportar o carrapato para dentro do residencial Guaicurus. Então, a população também, recebendo essa orientação que nós damos, as placas que estão lá orientando sobre o que deve ser feito, deve seguir também, se ajudar, né? Ajudar a si mesmo e a prefeitura a monitorar um problema que é sério e a gente sabe disso e estamos como técnicos ali atentos àquela incidência de carrapato estrela nessa área, que ela está correta em dizer que tem. Não dentro do residencial Guaicurus, lá às margens do Ribeirão Quilombo, que o residencial está ali bem à frente dessa área, né? O Brits, o IBGE publicou recentemente a população de Americana, 203 mil habitantes, a estimativa. Praticamente é um número oficial, o IBGE. Mas a Prefeitura de Americana, através lá do seu setor, tem ideia da população de capivaras aqui na cidade? Nós temos ali dessa área do Ribeirão. Da represa é muito difícil. Nós teríamos que ter um trabalho Tem bastante? aí. Ah, tem. Nós teríamos que ter um trabalho muito sério e direcionado através de biólogos, pesquisadores. Nós não, foi falado por vários candidatos, já ouvi, nós não temos uma universidade de referência em Americana, a gente tem que contar com o pessoal da Exalc, o interesse deles, ou o pessoal da Unicamp. A faculdade de Americana tem o curso de biologia, mas o enfoque é biomedicina, quer dizer, não prepara o biólogo para as atividades de campo, como eu acho que a Americana precisa ter, um centro universitário, uma unidade de pesquisa que trabalhe isso. Que aí sim esses biólogos fariam o que a gente chama estudo de dinâmica populacional. Isso dá condições para que se tenha uma visão real do censo populacional de animais silvestres. Existem alguns grupos de pesquisa, eu destacaria o Dr. Tiago Pietrobon, que também já colaborador nosso, está sempre aqui. já foi da FAM e não sei por que ele saiu de lá, não sei detalhes disso, mas que desenvolveu um trabalho, né, com um grupo de fauna muito interessante. E esses pesquisadores precisam ser apoiados, até pelos empresários da cidade, né, em fomentar pesquisa para que a Americana possa ter um núcleo também de pesquisa biológica que seja condizente com as necessidades do município. O Brits, eu comentava com você fora do ar, eu vou falar dessa experiência aqui. Numa madrugada, isso por volta das 4h30, eu saindo da minha casa, indo para o plantão de polícia, e 2 quarteirões à frente, de repente, uma simpática de uma capivara. E a minha casa fica ali entre Nossa Senhora do Carmo e o Jaguari. Está longe do Rio Piracicaba, quer dizer, é distante. É possível isso? É possível. De onde ela veio? Para onde estava indo? É estranho. Americana, isso. Quase que eu atropelei. Ela é privilegiada e, ao mesmo tempo, isso passa a ser um problema circunstancial relacionado a isso, por uma rede hidrográfica exuberante que o município tem. O que é isso? Ela é entrecortada por rios. Nós temos Ribeirão Quilombo, que corta a Americana ao meio, desde o seu nascedouro lá na parte dele em Nova Odessa até o seu deságue no Rio Piracicaba. Nós temos uma grande represa, que poucos municípios têm, que é a represa Salto Grande, que ela é abastecida pelo rio Atibaia, que faz o encontro das águas lá com o Jaguari, que vem lá pelo lado de Cosmópolis, dando nascimento ao rio Piracicaba. Além disso, nós temos o córrego Fazenda Santa Angélica, né? Nós temos outros córregos internos da cidade, até o da Avenida Brasil, que facilita para um animal que tem hábitos aquáticos, é um mamífero aquático, a capivara, né? Ela, boa parte do tempo e boa parte das suas atividades fisiológicas ela faz dentro d'água, desde a cópula até as outras atividades normais. É chegada numa água, né?
ela tem facilidade, então, de migrar de um córrego a outro da cidade que tem os seus canais de comunicação. Então, é possível numa área onde você nem imagina que tenha capivara. Falei agora do Jardim São Paulo, né? Mas não me assustaria, de repente... Mas ela sai para comer? Procurar comida? O que é isso? Ela migra, na verdade, em busca de alimento, sim. Como os alimentos urbanos não interessam a ela, o que é que ela faz? Qual que é o alimento dela? Basicamente, ela é um roedor, né? Então ela se alimenta de alguns tubérculos e na nossa região a preferência dela é a cana, né? Ah, ela gosta de cana? Tanto que para pesquisa científica, quando você tem que fazer a captura de uma capivara, para fazer coleta de sangue, fazer as pesquisas biológicas relacionadas, você ceva a área com cana. Aí você consegue atrair ela para a armadilha. É importante dizer, viu, Keller, que a SUSEM, que é a Superintendência de Controle de Endemias, propôs o Programa de Vigilância e Controle de Carrapatos a todos os municípios. Nós estivemos lá, vimos a iniciativa que eles queriam, que é tornar os municípios suficientes no monitoramento da febre maculosa, né, e das situações envolventes, carrapato estrela, capivara e outras coisas mais. E nós trouxemos para o secretário de Saúde, doutor Emerson Assis, ele entendeu a importância e resolveu implantar o programa no município. E nos colocou à frente dele como médico veterinário em 2006. E nós fizemos um trabalho básico inicial. O resultado disso foi bem expressivo, que a Americana teve 2 óbitos em 2004 por febre maculosa. E após a implantação do programa, já tivemos 2 casos de febre maculosa também. Só que os 2 casos foram identificados a tempo, a equipe esteve lá, viu a área de risco e os pacientes foram tratados no hospital municipal e estão vivos aí para contar a história. Então, se você analisar que antes do PVCC você tinha 2 óbitos de febre maculosa, após o PVCC você teve 2 casos de indivíduos que foram tratados e salvos, anulando o risco de morte desses pacientes. Segundo o próprio doutor Emerson Assis falou, isso para mim já é significativo para a minha gestão no que tange ao controle da febre maculosa. E, além disso, né, toda essa construção passa por uma supervisão técnica deste órgão. E o que a SUSEM fez? Ao ver o bom trabalho que a Secretaria de Saúde Americana fez nessa área, tornou a Americana uma referência para o estado de São Paulo. Então, eles vão implantar um projeto piloto para avaliar o trabalho do PVCC em Americana. E, em cima disso, tornar o modelo de Americana uma referência para os outros estados. Então, é importante isso o suficiente para responder às críticas, às placas que foram feitas aí, como se a prefeitura estivesse gastando um dinheiro à toa, né, em botar placas na cidade americana. Ô Brits, e alguém roubou algumas placas também, né? Pois é. Vandalizaram algumas placas nossas, inclusive furtaram, né? De área de... Não só, queimaram lá na área dali do Carioba, né, abaixo da casa Herman Miller, eles incendiaram uma placa. A gente tem que contar com isso, infelizmente, faz parte, né, da rotina de quem presta um serviço público municipal. Você vê onde vai a ideia do cidadão, né, de queimar uma placa de alerta de carrapato. Que pode esperar do cidadão desse? Muito complicado. A Roseli de Sumaré, ela diz o seguinte aqui, o Brits, aproveitando sua participação. O vizinho dela tem um cavalo e ela tem um filho pequeno. Qual é a possibilidade do cavalo ter o carrapato estrela e o filho automaticamente pegar a doença? Ela pergunta, qual a providência que ela pode tomar em relação ao cavalo do vizinho, certo? Entendeu, né? O cavalo do vizinho. Uhum. Por exemplo, ela pode, inclusive, pedir para algum especialista lá de Sumaré verificar se existe possibilidade de risco de contaminação? Pode e deve. O cavalo é um hospedeiro do carrapato estrela, de uma das espécies. E é muito comum, inclusive antes de surgir a história da capivara, eu mesmo como médico veterinário atendia fazendas, tanto em São Paulo como em outros estados, e quando nós íamos atender lá o gado ou os cavalos mesmo, a gente entrava e era picado por micuim. Então, é a mesma larva que causa esse desconforto no ser humano, tanto faz ser do da capivara como do cavalo. Então, o filhinho dela pode, se entrar na área onde está o cavalo, área gramada, lógico, né? Não uma área assim de piso ou cimentada, ela
pode pegar sim o carrapato estrela. Minha orientação, Sumaré tem um centro de controle de zoonose. Então ela deve notificar isso ao centro de controle de zoonose de lá, ou mesmo a vigilância epidemiológica da secretaria de lá. Infelizmente eu não tenho o telefone, mas isso é fácil de conseguir. Liga lá na guarda municipal, eles passam. Né? Sim. E falar o que está acontecendo, que o médico veterinário, o biólogo lá da Secretaria de Saúde irá verificar isso e dar as orientações e tomar as providências devidas. Brits, a Americana é conhecida como uma cidade de pouca área rural, mas existe. E existem pessoas que criam cavalo e tudo mais. Qual a orientação para não correr o risco, por exemplo, de ser picado pelo carrapato? Bom, existem criadores que têm boa condição financeira e existem os carroceiros, por exemplo, que a gente sabe que eles lutam com dificuldade, é uma atividade quase de cunho social, um trabalho social que lhe é conferido nas áreas urbanas. Algumas cidades têm um avanço muito grande, Belo Horizonte tem um projeto muito bonito chamado Projeto Carroceiro Responsável, onde eles conseguem montar associações de carroceiros. Mas tem lá carroceiro? Tem. Na capital mineira? Tem. E toda a região de BH ali. Onde toda cidade tem carroceiro, né? Até na minha cidade, no Rio de Janeiro, tem carroceiro. Né? Qual é a cidade? Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, Então, existem algumas iniciativas louváveis e que podem ser imitadas. A Americana, eu trabalhei no núcleo de zoonose aqui, existia alguma intenção de fazer isso, eu não sei como é que está agora, seria leviano em dizer para você. Certo. A médica veterinária responsável de lá, ela tem maior propriedade de te posicionar quanto a isso, mas eu sei que existe a intenção de monitorar também essas atividades do carroceiro, para que eles tenham um mínimo de assistência veterinária, assistência técnica, para controle de carrapato, que é o maior problema que eles têm com os cavalos dele. Então, eu acho que é possível se conseguir isso com as pessoas que não têm recurso. Já os médio e grande criadores de cavalo, de bovino, de ovino, eles têm obrigação de contratar uma assistência veterinária para todos os controles inerentes ao parasitismo animal, às zoonoses e às doenças que esses animais deles podem ter. Né? E é importante também a roupa clara? Isso é lenda ou é fato? Não, é fato. A roupa clara facilita justamente a visualização do carrapato. Mas não basta a roupa clara. É importante você, por exemplo, fazer isso aqui. Você coloca a meia por dentro da calça. Né? Você vai entrar numa área de mato. Você faz isso aqui, põe a meia por dentro da calça, tá? E aí você não tem condições do carrapato picar a sua tá, vai ver aí? Dá. A minha meia não é muito bonita, mas acho que dá para, entendeu? Você está então, bem se uns e outros pois fossem agachar e não já ia ter pensou, jeito. complicado. Então, mas eu estou bem agora, viu, cara? Não, eu tô correndo, estava meio... Então, isso aqui, se você tomar essa medida, você vai proteger-se da picada do carrapato quando você entra numa área de mato. Medida simples? Uma medida simples e funcional. Outra coisa, use roupa clara, gosta de pescar lá na beira do Piracicaba, vai de roupa branca, entendeu? Por quê? Você vai ter facilidade de, ao sair da área, visualizar e ver se tem carrapato em você. Quando você chegar em casa, toma um banho morno, tá? E também examina o seu corpo para ver se não tem nenhum carrapato preso. Ao fazer isso, a gente diminui bastante a possibilidade de ser picado por um carrapato estrela que possa estar contaminado pela bactéria, que é a Rickettsia rickettsii, que é a transmissora da febre maculosa. Uma última pergunta aqui, Brits, ainda em relação à capivara, que é o hospedeiro mais comum, mais conhecido. O animal pode ser violento, a capivara? Ah, sim, principalmente o macho dominante, porque o grupo ele é constituído de um macho, que sempre é dominante, várias fêmeas e alguns filhotes entre machos e fêmeas. Inclusive, quando o filhote macho começa já a botar a sua manguinha de fora, o dominante bate nele e faz ele sair de um banco. O pai bate no filho, por exemplo? A relação pai-filho no reino animal não é muito bem entendida sobre esse ponto. A maternidade, sim, né? A mãe protege. A maternidade está acima de qualquer coisa. Mãe é mãe, seja a espécie que for. Mas, então, os grupos são estáveis, né? E tem um número proporcional associado à capacidade do macho cobrir fêmeas. Né? As fêmeas também, que ele não consegue dar conta, elas vão para outro grupo, certo?
Então existe uma estabilidade nesse sentido de formação. São animais gregários, eles formam grupos estáveis, né? E para justamente relacionado à sua capacidade de suporte diária, alimentar e outros relacionados ao seu ciclo de vida. Muito bem. Brits, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer. Agradeço. Espero que você volte em outras oportunidades. E assim, fica aí o convite a todos os candidatos a prefeito e vereadores que queiram falar sobre o assunto. Nós estamos lá de braços abertos para fornecer as informações para vocês, para que não se diga em verdade. Ficou chateado? Eu não. Quem ficou chateado foi o meu chefe, o secretário de saúde, o prefeito Eric Hetzel deve ter ficado chateado também, porque foi uma área que eles não negligenciaram, assim como muitas outras, né? Então, assim, lógico, nós não somos plenos, somos passíveis a críticas, né? Ninguém está averso à crítica. A crítica só precisa ser fundamentada e verdadeira. Sem dúvida. Muito obrigado. Agradeço ao médico veterinário José Brits Neto, esclareceu e muito essa questão do carrapato estrela e, consequentemente, a questão da febre maculosa e a capivara, que é o principal hospedeiro do carrapato estrela. Intervalo, daqui a pouco outras informações.